Você já se perguntou se Deus está tentando falar com você? Talvez você espere uma voz audível vinda do céu, um sonho sobrenatural ou até um sinal miraculoso. Mas e se Deus já estiver falando, de formas sutis, inesperadas e cotidianas, e você simplesmente não estiver prestando atenção? A verdade é que muitas vezes buscamos respostas em momentos de dúvida, dor ou incerteza, mas não percebemos que Deus já está nos direcionando. Ele pode falar através de um amigo, de uma porta que se fecha, de um versículo bíblico que toca o coração, ou até mesmo da beleza da criação ao nosso redor. O problema não é que Deus está em silêncio, mas sim que nem sempre sabemos como ouvir. Neste vídeo, vamos explorar 5 maneiras inesperadas pelas quais Deus fala e como você pode aprender a reconhecer esses sinais em sua vida. À medida que avançamos, talvez você perceba que Ele já está se comunicando com você agora mesmo. Então, respire fundo, abra seu coração e venha comigo nesta jornada, porque quando aprendemos a ouvir, tudo muda. Primeiro, Deus fala através de pessoas. Muitas vezes, buscamos uma resposta direta de Deus, esperando uma manifestação clara e indiscutível. Mas e se a resposta já estiver chegando até você, vinda da boca de alguém ao seu redor? Deus frequentemente usa pessoas para nos guiar, aconselhar e nos dar direção. Pode ser um amigo que, sem saber, diz exatamente o que você precisava ouvir. Ou até um estranho que, de maneira inesperada, traz uma palavra de conforto e sabedoria. Na Bíblia, vemos isso claramente na história de Samuel. Quando jovem, ele ouvia Deus chamá-lo, mas não compreendia. Foi Eli, seu mentor, quem lhe ensinou a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." 1 Samuel 3:9. Talvez você esteja esperando um milagre, mas Deus já tenha colocado alguém em seu caminho para lhe dar a resposta que procura. Já aconteceu de alguém lhe dar um conselho que parecia feito sob medida para a sua situação? Pode não ter sido coincidência. Pode ter sido Deus falando. Fique atento às palavras que chegam até você. Quando estiver em dúvida, pergunte-se: será que Deus está tentando me dizer algo por meio dessa pessoa? Segundo, Deus fala através de circunstâncias. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus no momento em que os vivemos. Uma porta que se fecha pode parecer uma decepção, mas muitas vezes é uma forma de proteção ou redirecionamento divino. Na Bíblia, vemos isso claramente na história de Jonas. Deus lhe deu uma missão, mas ele fugiu. No entanto, uma tempestade, um grande peixe e 3 dias de reflexão trouxeram Jonas de volta ao propósito de Deus. Jonas 1:4. Da mesma forma, Deus pode estar moldando sua trajetória por meio das circunstâncias da sua vida. Talvez você tenha perdido um emprego, enfrentado um rompimento ou encarado uma mudança inesperada. No momento, pode parecer um fardo, mas com o tempo, pode se revelar uma bênção. Já passou por algo assim? Algum acontecimento inesperado que depois fez sentido? Deus pode estar guiando você silenciosamente. O segredo é confiar e buscar compreender o que Ele deseja ensinar. Terceiro, Deus fala através da criação. O mundo ao nosso redor não é apenas um conjunto de elementos aleatórios. Ele carrega a marca do Criador. A natureza é um reflexo da grandeza de Deus e pode ser uma forma poderosa de comunicação divina. O Salmo 19:1 declara: "Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Isso significa que, ao observarmos a beleza do mundo, podemos sentir a presença e as respostas de Deus. Muitas pessoas relatam momentos de paz e clareza ao admirar um pôr do sol, caminhar em um lugar tranquilo ou simplesmente ouvir o som do vento. É como se, em meio à criação, Deus nos lembrasse: "Eu estou aqui." Quando foi a última vez que você desacelerou e observou a beleza ao seu redor? Talvez Deus esteja lhe trazendo uma mensagem de conforto ou renovação através da própria natureza. Quarto, Deus fala através da sua palavra. A Bíblia é mais do que um livro antigo. É a palavra viva de Deus, capaz de nos guiar em todas as áreas da vida. Jesus demonstrou isso no deserto, quando foi tentado pelo diabo.
Em vez de argumentar, ele respondeu com as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Quantas vezes buscamos respostas sem perceber que Deus já nos deu instruções claras em sua palavra? A Bíblia contém sabedoria para nossas dúvidas, consolo para nossas dores e direção para nossas decisões. Já aconteceu de você abrir a Bíblia e encontrar um versículo que parecia falar diretamente com sua situação? Isso não é coincidência. É Deus falando com você. Dedique tempo à leitura da palavra. Deus pode já ter respondido sua oração. Só está esperando que você abra o livro para ouvir. Quinto, Deus fala através do Espírito Santo. Além das formas externas, Deus também fala diretamente ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Essa voz interior nos guia, nos alerta e nos conforta. Paulo experimentou isso em sua jornada missionária. Em Atos 16, 6, 7, ele e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em certos lugares. Deus estava direcionando-os para onde realmente deveriam estar. Muitas vezes, sentimos um forte pressentimento, uma inquietação ou até uma paz inexplicável diante de uma decisão. Isso pode ser Deus nos guiando. Se já aconteceu de você sentir que deveria evitar um lugar ou tomar determinada atitude e depois perceber que isso foi um livramento, talvez tenha sido o Espírito Santo lhe falando. Aprender a reconhecer essa voz requer prática e intimidade com Deus. Ele quer guiar sua vida. Você está ouvindo? Agora que vimos como Deus fala, como podemos nos tornar mais sensíveis à sua voz? Aqui estão alguns passos práticos. Ore pedindo discernimento. Peça a Deus clareza para reconhecer sua voz. Esteja atento ao que acontece ao seu redor. Pequenos detalhes podem conter grandes mensagens. Confirme tudo com a Bíblia. Deus nunca contradiz sua palavra. Obedeça. Se você sentir que Deus está direcionando, siga com fé. Quanto mais buscamos ouvir, mais nítida a voz de Deus se torna. Deus não está em silêncio. Ele está falando o tempo todo. Talvez Ele já tenha respondido sua oração de maneiras que você não percebeu. O convite é claro. Preste atenção. Deus fala através de pessoas, circunstâncias, criação, sua palavra e o Espírito Santo. Agora eu quero ouvir de você. Você já teve uma experiência em que percebeu que Deus estava falando com você de forma inesperada? Compartilhe nos comentários. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e continue buscando ouvir a voz de Deus. Ele tem algo a dizer a você.